Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos dar continuidade ao livro de Jeremias, capítulos 4, 5 e 6. Jeremias é o profeta que chama o povo ao arrependimento. Um povo que infelizmente estava virando as costas para o Senhor. Ele então sente a dor por causa da rebeldia e desobediência. Jeremias estava entendendo que o povo sofreria consequências terríveis. Em muitos momentos em Jeremias, principalmente nesses 3 capítulos, tem o termo assim diz o Senhor ou diz o Senhor, porque de fato o profeta Jeremias era a boca de Deus para aquele tempo. Era um profeta muito sensível à voz do Senhor. Jeremias 4,19 diz assim: Ah, minha angústia, eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração. O meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Aqui Jeremias está profundamente angustiado e muito preocupado com o povo. Ele está entendendo com certeza das consequências que o povo teria. Então ele sente dor, ele sofre. Você, profeta, no tempo de hoje, profeta do presente, Deus está falando e Ele quer te usar. Você precisa ser boca de Deus neste tempo. Você não pode se calar. O reino de Deus precisa de profetas que têm coragem, que não são covardes, mas que se deixam ser usados. Profetas que se importam com a dor do povo, com o sofrimento do povo hoje que está perecendo. Uma palavra-chave desses capítulos é o verbo voltar. Volte, Israel, o tema principal. Volte, Israel, volte, povo, volte ao Senhor, volte para Deus. Jeremias 4, no verso 1 e 2, está escrito assim: Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis, ele está falando aqui da idolatria, está falando do pecado, da iniquidade, porque infelizmente eles se contaminaram. E Deus sabia e queria então que houvesse conserto e arrependimento. E não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Aqui Deus está oferecendo uma oportunidade de arrependimento, de conserto, de reaproximação. Deus está oferecendo uma chance, uma nova chance. E quantas vezes Deus usa hoje ainda profetas, boca dele, que falam da parte dele, do coração do Senhor, para que haja arrependimento. Chances o Senhor está dando. E se ao menos nós dermos o primeiro passo, como ele faz aqui com Israel, se ao menos nós nos voltarmos para ele, ele virá e vai nos curar e vai restaurar o nosso coração, vai sarar a nossa terra. Jeremias 5 diz que eles endureceram o rosto como uma rocha. Deus compara o endurecimento do rosto, do coração do povo, firme como uma rocha, como uma pedra. Eles não estavam aqui, Deus está falando, vocês não estão aceitando a minha correção. Deus os chama de tolos, rebeldes. Tinham olhos, mas não queriam enxergar. Tinham ouvidos, mas não queriam ouvir aquilo que Deus estava falando. E há uma semelhança no tempo de hoje. Deus está tentando corrigir. Deus está falando porque Ele quer conserto, Ele quer reaproximação, Ele quer refazer a aliança que nós mesmos quebramos. Nós desejamos outro caminho, outras coisas e nos afastamos e o Senhor está falando. Volta, povo, volta, filho, volte, Israel. Jeremias é um profeta apaixonado por Deus, mas era um profeta também apaixonado pelo seu povo e ele temia por eles. Ele desejava muito que o povo se arrependesse. Existe um desejo de Deus hoje também, Ele tem usado profetas e sacerdotes nesse tempo. Deus deseja de forma imensurável, seu amor é grande, é profundo, é incomparável. Deus deseja que haja arrependimento genuíno. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós temos ouvidos, é para ouvir a voz do Senhor. Nós temos olhos e temos que enxergar, ver aquilo que Deus fez e tem feito. E não nos voltar contra Ele. Não virar o nosso rosto, endurecer como uma rocha. Jeremias 5,31 está escrito sobre os profetas do engano. Os profetas que profetizam mentiras, os sacerdotes que governam por sua própria autoridade, seu próprio querer.
E o meu povo gosta disso, Deus está falando aqui, o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Então Deus está falando, muitas vezes nós ouvimos e colocamos no nosso coração, guardamos aquilo que nós desejamos e não aquilo que Deus realmente deseja para nós. Sempre nós vamos encontrar profetas que falam aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos ouvir, mas nem sempre isso provém de Deus. Profetizam só paz? Vai dar tudo certo? Mesmo quando estamos errados? Mesmo quando há pecado? Claro que não. Deus é Deus de retidão, de santidade. Deus é santo, Deus é correto, Deus é justo e Ele quer falar. E Ele fala a verdade. E mesmo que ela doa, Deus está falando a verdade. E é preciso ouvir e consertar. Jeremias 6, 13 e 14 está falando daqueles profetas que querem apenas dinheiro. E para isso fazem qualquer coisa. Falam qualquer coisa. E falam o que o povo quer ouvir e curam de forma superficial. E saram o coração, mas só por cima, só superficialmente. Falando de paz quando na verdade não há paz, é mentira. Profetas do engano e da superficialidade. Nós temos que tomar cuidado com isso. O profeta te prepara para aquilo que realmente virá. Então eu quero que você preste atenção, estamos finalizando este vídeo e eu quero que você guarde isso no seu coração em nome de Jesus. O profeta te prepara para o que virá de fato, traz a revelação de Deus, do coração de Deus e ele vai sim falar sobre arrependimento. Ele vai te levar, te conduzir, ele precisa te conduzir ao conserto, ao perdão, ao arrependimento e não ao conformismo. Não escute apenas aquilo que você quer ouvir. Não escute apenas aquilo que vem do seu coração, que você deseja, mas de fato do coração de Deus. Mesmo que não te agrade, mesmo que te doa um pouco, porque Deus nos ama. Deus nos ama e Ele quer nos restaurar, Ele quer nos trazer para perto dEle, hoje e para sempre, eternamente para Ele. Se você tem alguma dúvida sobre esses capítulos de Jeremias, você pode colocar a sua pergunta logo abaixo do vídeo ou você pode contar conosco, comentar conosco algo que foi curioso, que foi interessante para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.